Você abre o app do banco, não é um susto, não é um rombo, é pior, é um enxame. Uma fileira de cobranças pequenas, repetidas, mensais, e somadas elas fazem um barulho que a gente só ouve quando o mês vira. Isso é a economia do sim, eu assino. E ela funciona porque a assinatura tem um truque psicológico, ela some, ela vira parte do ambiente, como a luz da cozinha, como o Wi-Fi. Você não percebe que está pagando, até o dia em que precisa escolher o que fica e o que vai embora. Imagina a cena, uma pessoa qualquer numa terça-feira em Belo Horizonte, olhando o extrato. Um serviço de vídeo, um de música, um aplicativo, entre aspas, premium, que prometia organizar a vida, um clube de benefícios de delivery, uma nuvem para guardar fotos e no canto da tela o total do mês, que cresce sem perder licença. E aí vem a pergunta que ninguém gosta: eu uso mesmo tudo isso? Pesquisas com consumidores no Brasil mostram que, para muitos, o gasto mensal com assinatura fica na faixa de R$ 51 a R$ 200 reais, e que quase metade já cancelou algum serviço por insatisfação ou falta de uso, além de muita gente admitir que paga por coisas que não usa com frequência. Ou seja, não é só streaming, é um modelo mental que se espalhou como uma epidemia. O curioso é que esse modelo parece confortável, até deixar de ser, porque a assinatura transforma o consumo em compromisso, e compromisso, quando acumula demais, vira ansiedade. Mecanismo em uma frase: cobranças recorrentes reduzem o atrito de pagar, o sim fica fácil, a soma fica grande, a cancela vira inevitável. E quando o consumidor começa a cancelar, ele não cancela só um aplicativo, ele cancela um pedaço de um setor inteiro. E nenhum lugar mostra isso tão claramente quanto o campo da batalha mais visível da última década: os streamings. No começo, o streaming parecia liberdade. Você escolhia o que ver, quando ver, sem contrato, sem fidelidade, sem aquela sensação de pagar por 200 canais e assistir somente 5. Só que o mercado aprendeu rápido uma lição antiga: liberdade é ótima, até virar fragmentação. No Brasil, a migração é real. Dados do IBGE divulgados em 2025 mostram que 43,4% dos lares com TV tinham serviços pagos de streaming no final de 2024, enquanto a TV por assinatura estava em 24,3%. E o número de casas com TV paga caiu 22,2 milhões de 2016 para 18,3 milhões em 2024. A sala de estar mudou de dono, o cabo saiu de cena e o streaming virou o novo centro. Mas aí veio a segunda fase. Cada estúdio quis ter seu próprio castelo, e castelos não compartilham ponte levadiça. Conteúdos exclusivos, esportes exclusivos, séries só aqui, filmes só ali. O resultado é que o consumidor, para montar um catálogo decente, começou a empilhar assinaturas. Em pesquisa com brasileiros da classe A, B e C, a maioria consome streaming, e entre quem paga há um retrato claro de fragmentação. Tem gente com um serviço só, tem gente com 2 ou 3, e uma parcela já chega a 4 ou mais, com plataformas líderes concentrando grande parte das assinaturas. Não é só preferência, é a arquitetura do mercado. Funciona como pedágio: se a série que todo mundo comenta está numa plataforma, você assina; se o esporte da semana migra, você assina; se o filme do momento some do catálogo em 30 dias, você corre. Causal chain simples: exclusividade, múltiplas assinaturas, custo total sobe, sensação de saturação, cancelamentos. E aí o sonho do um aplicativo resolve vira um labirinto. O curioso é que o streaming prometeu simplificar, e no final complicou o básico: sentar e assistir. E quando assistir vira uma planilha, nasce o comportamento que muda tudo. O consumidor aprende a cancelar e voltar. A gente chama de colapso dos streams, mas isso é só vitrine. A loja inteira é maior, o mundo virou recorrência. Não é só entretenimento, é conveniência, produtividade, saúde, comida, armazenamento, mobilidade, benefícios. Uma pesquisa nacional sobre assinaturas no Brasil mostra que o streaming de vídeo lidera entre os serviços recorrentes, seguido por música, e que assinaturas também avançam em uma categoria como apps de comida com benefícios e academia. E isso conversa com um dado maior: a cultura de assinatura se consolidou no cotidiano brasileiro, com a maioria dizendo ter algum tipo de assinatura digital. Agora, por que as empresas amam isso? Porque a assinatura parece estabilidade, é receita prevista, mês a mês, ajuda a planejar investimento, marketing, conteúdo, contratação, e no mundo corporativo, previsibilidade é quase um idioma universal. Mas o que parece estabilidade para a empresa pode virar rigidez para a família.
Exemplo cotidiano, você não assina um streaming, você assina uma versão da vida, o treino que você não pode perder, o delivery que compensa se pedir 2 vezes, a nuvem que guarda as fotos da infância, o software que você usa na escola, no estágio, no trabalho, e aos poucos o orçamento fica como um ônibus lotado, cada nova assinatura entra empurrando, e ninguém quer descer primeiro. A recorrência transforma desejo em obrigação, empresas empurram recorrência, as famílias acumulam mensalidade, orçamento perde flexibilidade e qualquer aperto vira corte de assinaturas. E aqui entra a parte incômoda. A assinatura não é só pagar, é aceitar que o mês já começa comprometido. O tipo de economia que ninguém comemora, mas todo mundo sente na fatura. E quando a fatura aperta, o consumidor faz o que o modelo permite, cancela. Só que ele não cancela para sempre, ele cancela para respirar e depois volta. Esse vai e volta tem nome, tem métrica e define a nova guerra, o churn, a indústria aprendendo a viver com o consumidor nômade. A assinatura foi vendida como relacionamento, mas na prática virou um namoro moderno. Entra, sai, volta, some. No streaming isso é tão comum que a indústria mede e tenta domar o fenômeno. O nome técnico é churn, a taxa de cancelamento, e existe uma nuance ainda mais importante, muita gente cancela e reassina o mesmo serviço pouco tempo depois. Por isso empresas usam métricas que consideram não só cancelamento, mas também reassinaturas para entender o que é perda real e o que é rotação. Em setembro de 2024, por exemplo, estimou que a média ponderada de churn mensal bruto em streaming premium era de 5,3%, mas que ao considerar reassinaturas, o net churn ficava em 3,1%. E serviços grandes podem ter churn bem menor. Tradução, tem muita gente apertando cancelar e depois apertando assinar de novo. E faz sentido, o consumidor aprende uma estratégia de sobrevivência, assinar só quando precisa. Sai a lógica do tenho tudo o ano inteiro, entra a lógica do assino por um mês, maratono, cancelo. O lançamento de uma série vira um evento, o fim de semana vira maratona, segunda-feira vira cancelamento. Sem raiva, sem drama, só orçamento. Para as plataformas, isso é um pesadelo logístico, porque muda o jogo. Não basta conquistar assinantes, é preciso segurar. A conta fecha no macro. Em 2023, mesmo com muitas novas assinaturas, gross additions, a indústria viu o outro lado crescer também, mais cancelamentos, pressionando o crescimento líquido e forçando as empresas a trabalhar mais para ganhar menos. Conteúdo caro, plataforma busca crescimento, promoções e lançamentos, assinaturas temporárias, churn aumenta, o custo de marketing sobe, o preço sobe e o churn sobe de novo. É um círculo. E quando os círculos apertam, a indústria usa a alavanca mais antiga da mídia, publicidade. O streaming reabre uma porta que ele jurou ter trancado, o intervalo. O streaming nasceu vendendo uma promessa sem propaganda. E aí veio a realidade, conteúdo é caro, direitos são caros, tecnologia é caro, e o assinante não é infinito. Quando o crescimento desacelera e o churn sobe, as plataformas precisam de 2 coisas. 1. Aumentar receita por usuário. 2. Reduzir a barreira de entrada. E a solução mais comum é a mesma que sustentou a TV por décadas: anúncios. Nos Estados Unidos, dados citados por análise de mercado indicam que no começo de 2025, uma parcela grande das assinaturas premium já incluía publicidade, e que a maioria das novas assinaturas estava indo para planos com anúncios, porque eles são mais baratos. Em outras palavras, o consumidor não está voltando para a propaganda por amor, está voltando pela dor. É só questão de orçamento. No Brasil, esse movimento aparece nos ajustes dos planos. O Globoplay, por exemplo, reformulou ofertas e separou claramente a publicidade do plano mais barato, com valores que podem ser bem menores no anual e maiores no mensal. É uma camada premium mais cara, sem anúncios. É a lógica do pedágio de novo, só que agora o pedágio pode ser pago com dinheiro ou com atenção. E tem mais, a consolidação. A Disney decidiu integrar conteúdos e relançar o Disney Plus na América Latina com a incorporação do Star Plus e esportes, criando diferentes camadas de assinaturas, inclusive uma com anúncios em países como o Brasil. Discriminação de preço, quem pode pagar mais compra silêncio, quem paga menos assiste o anúncio. O churn mais o custo de conteúdo, pressão por receita, planos com anúncio, mais inventário publicitário, dependência do mercado de ads, mais competição por atenção. O curioso é que, no fim, o streaming está reconstruindo o que eles diziam que iriam destruir, um modelo em que você paga para ver e ainda assim vê propaganda. E quando todas as plataformas fazem isso ao mesmo tempo, reajustes, anúncios, camadas, o consumidor faz o que qualquer pessoa faria, compara, e compara rápido. A pergunta deixa de ser qual serviço eu assino e vira quantos eu consigo manter. Aí acontece o ponto de ruptura.
Existe um momento em que a assinatura deixa de ser conforto e vira peso, e esse momento não é anunciado, ele chega quando o mês aperta e a soma dá vergonha. Na prática, a ruptura acontece por 3 gatilhos simples. Primeiro, o uso menor do que a promessa. Tem gente que paga e nem abre, e pesquisa nacional, uma parcela relevante diz que não usa regularmente o que assina, e muita gente já cancelou por insatisfação. Segundo, a volta da propaganda, que divide opiniões. Muitos consumidores rejeitam anúncios, mas uma parte aceita a troca se o preço cair, ou seja, o público está negociando com o próprio tempo. Terceiro, o acúmulo. Não é um reajuste isolado, é a soma de vários reajustes em vários serviços em meses diferentes, e o cérebro tem um limite de paciência. Uma família decide cortar só 3. Sai o streaming que ficou parado, sai o app premium que ninguém usa, sai o clube do delivery. Fica o essencial, vamos dizer assim, do entretenimento, porque todo mundo precisa de um respiro, mas ninguém consegue pagar 5 respiros ao mesmo tempo. Contabilidade mental. A pessoa tolera assinaturas enquanto elas parecem pequenas e úteis, quando vira um bloco grande e confuso, ela reclassifica tudo como excesso e corta. Então, a inflação de mensalidade, mais fragmentação, mais anúncio, mais baixo uso, gera saturação, cancelamento em ondas, receita instável, mais pressão por preço e anúncios. É um feedback em loop, e loops quando aceleram, viram crise operacional. Sendo realista, a ruptura não significa o fim do streaming, significa mudança de fase. As empresas podem responder com planos mais claros, bundles honestos, cancelamentos fáceis e valor real. Mas até o novo equilíbrio aparecer, tem um custo que quase ninguém vê, a ruptura na indústria por trás da tela. O efeito dominó, onde o cancelamento vira corte e o corte vira emprego. Quando você cancela um streaming, parece que nada acontece, mas do outro lado, alguém está recalculando tudo: catálogo, investimento, folha de pagamento, produção, licenças, parcerias. O streaming virou uma indústria de alta queima de caixa por um motivo: para crescer. Ele precisou gastar muito com o conteúdo e tecnologia, e quando o crescimento desacelera, o humor muda. Essa mudança de fase, a indústria sai da obsessão por aquisição e entra no período em que precisa ser mais sofisticada para lidar com o comportamento do assinante, porque churn cresceu e pressiona o ganho líquido. E quando receita vira montanha-russa, a primeira reação costuma ser previsível: cortar riscos. Isto aparece como menos séries novas, mais continuação segura, mais aposta em esporte e evento, mais licenciamento, mais consolidação e pacotes. Agora o Brasil tem uma camada extra, o impacto cultural e industrial. A Ancine, ao divulgar o panorama, aponta o mercado que cresce, mas com redução contínua da presença de obras brasileiras nos catálogos das plataformas de maior audiência e baixa circulação do conteúdo nacional entre os serviços, reforçando debates sobre regras que ampliem visibilidade e equilíbrio no ecossistema. É a diferença entre ter produção local sustentável ou viver só de importar catálogos. Uma equipe de produção no Rio tem o projeto adiado, uma ilha de edição em Recife perde um contrato, um estúdio de dublagem em São Paulo fica com menos demanda. Não é uma cena dramática, é uma sequência silenciosa de vamos esperar para ver. O risco desce a cadeia, plataforma sente o churn, reduz o orçamento, produtora corta a equipe, o freelance perde a renda e o comércio local sente o baque. O cancelamento em massa gera receita incerta, o corte de produção, a redução de empregos, menor diversidade de conteúdo e ainda mais dificuldade de reter assinantes. O curioso é que, numa guerra de telas, tudo muito digital e efêmero, a conta chega num lugar muito concreto: aluguel, mercado, passagem, salário, é tudo no fim da linha. E aí surge uma concorrente inesperado, não outro streaming, mas o que está entre o streaming e a TV tradicional, modelo gratuito com anúncios e os novos canais dentro das TVs conectadas, Fast Bundles e o novo normal. Quando a assinatura cansa, o mercado não desaparece, ele se adapta. O sistema sempre dá um jeito de resolver o problema do sistema. E a adaptação mais forte é simples: ou você barateia ou você subsidia com anúncio. É aí que entra a Fast. Canais gratuitos com propaganda, muitas vezes já embutidos na própria TV conectada, como se fossem canais do século XXI. Projeções do mercado, citadas por análise do setor, indicam que o Brasil pode crescer muito nesse modelo, com receita da Fast projetada para quase triplicar em 2024 e 2029, colocando o país entre os maiores mercados do mundo nessa categoria. Isso conversa com o comportamento. Quando a grana aperta, o, entre aspas, de graça com anúncio, fecha aspas, vira alternativa real. Na prática, o Fast já virou rotina para muita gente. A Pluto TV, por exemplo, divulgou crescimento forte no consumo do Brasil, com bilhões de minutos assistidos por mês e uma expansão grande do número de canais, incluindo dezenas adicionados em um único ano.
E o mundo inteiro está se movendo nessa direção. O streaming chegou a um mercado histórico em 2025 e os serviços gratuitos com anúncios ganharam peso como parte desse crescimento. Substituir parte da receita de assinatura por receita publicitária, a causa é clara, a fadiga da assinatura faz a migração para planos com anúncio fast, publicidade financia o conteúdo, mais oferta grátis, pressão sobre os streamings pagos, mais pacote e integrações. Aqui entra o contraponto. Isso pode ser bom se trouxer transparência e opção, mas pode ser ruim se virar apenas mais uma camada de ruído e rastreamento. O futuro, ao que tudo indica, não é o voltar ao cabo, é criar um híbrido. Um pouco de assinatura, um pouco de anúncio, um pouco de pacote, um pouco de rotação. E no meio disso tudo, sobra a pergunta mais importante: como o consumidor retoma o controle? Se existe um antídoto para a fadiga da assinatura, ele não é um assinar nada. É assinar com intenção. Como vemos, no Brasil, grande parte dos consumidores empilha 2, 3, 4 ou mais serviços, e isso ajuda a explicar por que a sensação de conta infinita aparece tão rápido. Então a regra prática é simples. Primeiro, enxergar, abrir a lista de cobranças recorrentes e tratar isso como o que é um conjunto de contratos. Segundo, separar o que é base do que é temporário. Base é o que você usa toda semana, temporário é o que você assina por temporada e depois gira. E terceiro, dar um limite para o sim, porque o sim é fácil, o difícil é lembrar de que cada sim ocupa espaço no mês seguinte. O curioso é que o streaming não está colapsando porque as pessoas odeiam filmes e séries. Muito pelo contrário, está colapsando em alguns momentos porque o consumidor cansou de ser uma soma de mensalidades. No fim, a guerra das assinaturas é menos sobre entretenimento e mais sobre controle. E controle hoje é saber apertar um botão simples, não, obrigado, por enquanto. Se você gostou desse vídeo, ajudou a te esclarecer aí sobre a batalha dos streams e para onde estamos rumando para essa categoria do mercado, clique no botão inscrever-se e compartilhe. Também deixe seu comentário, quais streamings aí vocês têm assinado e o que vocês vão dizer não, obrigado. E até o próximo vídeo.